Nossa vida aqui nessa esfera física é muito parecida com a vida no plano espiritual em relação a nossos familiares. Eu digo assim da forma em que quando o indivíduo tem o pleno conhecimento de como, no caso, faz seus estudos, não fica tão preso a doutrinas, a religiões que nos castram, essa maneira de entender como é a vida na verdade. E quando passamos para o plano espiritual, no momento do desencarne, no momento em que nossos familiares estão ali velando um corpo, uma matéria, e o espírito está momentaneamente preso àquela situação da matéria, vamos colocar de uma forma em que tenha ocorrido o desencarne por uma doença que aquele indivíduo já viria num período já de sofrimento e que a família, de certa forma, ela tendo esse entendimento de que cessaria ali a vida em algum dia por conta desta doença, mesmo que alguns ainda firmes na esperança, mesmo vendo a pessoa num estado em que os fluidos vitais já estão se esvaindo, ainda tem aquela certeza, esperança de que sim, ela vai sair dessa situação. Mas não, no caso, tendo o desencarne, os familiares ali, e também o espírito daquele ente querido que está voltando para a pátria espiritual. É um momento perturbador, porque aqueles que lá estão velando o corpo, a matéria, muitas vezes vão ao cemitério somente por curiosidade e esquecem do principal, que é estar ali prestando a sua homenagem à pessoa querida. Alguns até ficam comentando, falando coisas indevidas naquele momento, rindo. No livro Na Hora do Adeus, ele comenta, o autor, o Luiz Sérgio, o autor espiritual, e neste livro ele faz uma sequência de histórias que ele vai colhendo nos cemitérios, nas capelas, e tem algumas páginas, alguns capítulos que ele coloca que há um ambiente de festa, um ambiente que as pessoas bebem, comem desarvoradamente e esquecem do principal, que é orar pelaquela pessoa, aquele espírito que está se desligando vagarosamente da matéria e precisa
do momento de oração, para que os socorristas que ali estão possam ter um momento de paz, de tranquilidade, e até mesmo o espírito que está se desligando ter esse entendimento de que a vida continua, não cessa ali. E indo para o plano espiritual, indo para um lugar de socorro, né? Um pronto-socorro, um hospital, quando essa pessoa, esse espírito, ele tem essa consciência de que a matéria ficou lá na Terra, e que agora ele tem que seguir a vida e esse despertar, muitas vezes a família acaba impedindo o progresso desse espírito com choros, lamentações, perturbações. Não quero dizer que não deva chorar, mas o momento de desespero deixa lá o espírito perturbado, e ele tem o livre-arbítrio, ele pode resolver, ele pode voltar, e vindo ao lar terreno, ele vai encontrar muito diferente do que quando ele tinha o corpo físico. E também no livro Violetas na Janela, a Patrícia, ela também cita algumas situações parecidas, até mesmo ela visitando o lar dos seus familiares. Uma certa ocasião, a sua sobrinha, já pequenina e tendo a sensibilidade espiritual muito aflorada, era perturbada por espíritos malfazejos, espíritos perturbadores, que o pai dela era dirigente de um centro espírita, e esses espíritos queriam induzir a família a acreditar que a Patrícia estava perturbada no umbral, estava sofrendo, e usou aquela criança plasmando alguns hábitos da Patrícia, para eles acharem que era a própria Patrícia que estava ali perturbando aquela criança. E o pai dela, então, visitando a família, fez uma oração, e esses espíritos se afastaram momentaneamente. E a Patrícia, muito aflita, queria ajudar, mas ela ainda não tinha como ajudar, porque ainda tinha muito a percorrer. E o espírito que estava com ela, lhe ajudando, o Maurício, ele lhe disse que a família tinha plena responsabilidade e tinha plena forças espirituais para lidar com aquela situação. Ela não poderia modificar nada, ela não poderia fazer nada, a não ser orar. Mas a família, ela poderá mudar a situação que está ocorrendo com orações, com pensamentos bons, com atitudes boas também, que não adianta só pensamento, tem que praticar o que se fala, o que se pensa. Então, o que eu quero dizer neste momento é isso. Nós aqui estamos num momento na Terra ao qual muitos de nós não passamos, um momento de pandemia, já houve muitas em outros lugares do país,
do país, não, do planeta, há pandemias, como a África. Nós aqui também temos a dengue e tantas outras doenças. Nós que estamos passando por esse momento de reflexão, temos que ter essa plena consciência que precisamos estudar mais, não ficar presos às doutrinas que nos ensinou que a morte finda naquele momento em que é cerrada a tumba. Temos que buscar na consciência, temos que buscar o entendimento. Para isso, temos que raciocinar, usar a razão. A época de que a igreja dominava nossos pensamentos, isso foi na Idade Média. Nós hoje temos tecnologias que muitas vezes são usadas para o mal, mas nós precisamos ter o discernimento de mudar nossos pensamentos e raciocinar, usar a razão. Essa é a palavra, usar a razão. Nada se acaba. Jesus, quando aqui esteve, e quando ele passou por todos aqueles momentos de sofrimento, nós víamos no semblante de Jesus a dor, a tristeza da traição, mas ele tinha plena consciência de que para ele, depois daquilo tudo, não cessaria. E quando ele retornou, ele voltou sorrindo e nos mostrou que, além daquela carne, existe dentro de nós um espírito que quer muito e precisa aprender, precisa evoluir. Então, não percamos a nossa razão. Não deixemos que as influências de informações de toda a natureza venham nos tirar do nosso eixo e também tirar do verdadeiro propósito de que estamos aqui. Nós temos sim influências dos espíritos sobre nossas vidas, de acordo com o nosso campo vibracional. E também dos desencarnados, nossos familiares. Eu vou trazer aqui um trecho de um livro, O Amor é para os Fortes, de Marcelo César, pelo espírito Marco Aurélio. É um romance. Aqui vou citar um diálogo entre a Leonor, que é a filha do Emerson, que desencarnou, e ele não gosta do Leandro, que é o esposo da Leonor, e ele está ao lado da filha. Ele desencarnou, mas ele não quer deixar a filha, porque o marido tem casos extraconjugais e ele quer destruir a vida do rapaz e tirar a filha, né, próximo a ele. Então a Letícia, ela fala para a amiga: acho que o Dr. Emerson está por aqui, em espírito, é claro.
E então ela diz: não é possível. Eu cremei o corpo do meu pai, ajudei a fechar o caixão, peguei suas cinzas e as espalhei no mar. Não pode ser. E ela diz: você cremou o corpo físico do seu pai, o corpo de carne. O espírito continua mais vivo do que nunca. E ela diz: não me disse certa vez? E quem morre vai para outras dimensões? E a amiga diz: é por certo. E a filha dele diz: meu pai com certeza não está mais entre nós. E ela diz: depende. As coisas não são tão fáceis assim. Estudar sobre os mistérios da vida é mais sobre o que ocorre depois da morte do corpo físico. É assunto complexo que exige estudo, muito estudo. Tem espíritos que depois da morte do corpo físico ficam aqui na Terra. Geralmente, eles não conseguem fazer a passagem para o outro lado, pois estão presos à família. Têm assuntos pendentes, estão aflitos, querem dizer um adeus, dar uma comunicação, ou mesmo não têm consciência de que estão mortos. Neste livro, tem um socorrista que tenta várias vezes levar o Dr. Emerson para um pronto-socorro espiritual, mas ele, muito apegado à situação familiar, ele não quer deixar a sua filha. Isso acaba causando nela um desconforto. Ela sente calafrios, ela sente dor de cabeça. Sempre que o Leandro chega perto dela, o pai se aproxima para ela reprimir a presença do Leandro. Então, o Dr. Emerson, ao invés de estar ajudando, ele está atrapalhando o progresso da filha e até mesmo dele. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele pergunta na questão 295 que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal aqui neste mundo. E os espíritos lhe respondem: se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes vos perseguir até em outra existência. Deus permite como um castigo. Ainda no livro Amor é para os Fortes, esta amiga, ela propõe que se faça constantemente no lar reuniões do Evangelho, para que o Espírito do Pai possa receber essas orações, né? Tenha a percepção de que ele não pertence mais àquele plano, ao plano físico, e que ele precisa continuar a vida. No Livro dos Espíritos, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, capítulo 9. A pergunta 478. Kardec pergunta aos espíritos: há pessoas animadas de boas intenções e que são menos obsidadas. Qual é o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Cansar sua paciência, não tomar conhecimento de suas sugestões, mostrar-lhes que perdem seu tempo. Então, quando veem que não tem nada a fazer, eles se vão. Assim os espíritos lhe respondem. Kardec, na pergunta 479,
A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro em tudo. Mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsidiado faça, a seu turno, aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então, estando em momento de perturbação, quando nossos pensamentos estão diferentes do que costumamos ter, nosso campo vibracional pesado, nós temos que parar neste momento e buscar dentro de nós uma prece sincera, não aquela prece que é usada como forma de repetição, mas uma prece sincera, uma prece também para esse espírito que está em estado de obsessor, para que ele procure o auxílio dos socorristas. Aqueles que têm a possibilidade de procurar um centro espírita e lá vão ter, com certeza, o desencarnado necessitado, ele terá auxílio e terá uma orientação. Serão feitos alguns trabalhos e no livro Violetas na Janela, o romance da Patrícia, psicografia da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, no momento desse em que ela vai visitar o centro espírita do seu pai, ela pode ver essas situações de espíritos que vieram de um campo de umbral, cada um ali com a sua história e cada um tendo a sua orientação e o seu socorro. E a menina Patrícia, numa dessas visitas ao lar terreno, chegando na casa dos pais, ela pôde ver um espírito de aparência perturbadora. E ela ficou impotente, querendo ajudar. Então o amigo dela, o Maurício, lhe diz: não podemos sofrer no lugar dos outros. Cada um tem a lição para fazer que ajuda em seu aprendizado. É por isso que nem todos os desencarnados conseguem autorização para visitar os encarnados queridos. Ele ainda acrescenta que estes irmãos necessitam de orientação, necessitam ser doutrinados em reunião de desobsessão. Os encarnados sabem se defender, afirmando ele, e que há uma grande ilusão em muitas pessoas esperando um céu sem problemas. Ele diz ainda que quando o espírito de Emmanuel ditou ao médium Chico Xavier: ninguém socorre um náufrago sem sofrer o chicote das ondas. Podemos sofrer ataques de espíritos hostis causando mal ao corpo físico, mas em momento algum poderá nos tornar maus. É nesse momento que o bom servo e fiel fortifica e consolida a sua vivência para Deus. Por isso, se impedirmos que um ente querido seja testado pelos espíritos, se sentirá frustrado. Quando ocorrer novos ataques, não terá forças para superá-las. As dificuldades não são castigos, porém, terão que ser vistas como situações que nos põem à prova. Se vencidas, sentiremos o sabor da vitória sobre a inferioridade, e se sucumbirmos,
vamos provar o fel da derrota. A Patrícia, ela foi doutrinada, ela estudou, ela teve o seu berço familiar, um lar espírita. Ela teve naturalmente esse desligamento do corpo físico e pôde ir para uma colônia. Mesmo vindo de um lar com tantos outros encarnados, ela partiu e não deixou marcas. Ao se orientar e se aprimorar sua personalidade, ela acordou para o desenvolvimento humano de ser bom, sua consciência, benevolência, quitou suas dívidas passadas e teve uma desencarnação tranquila. No Livro dos Espíritos, no capítulo 11, página 202, quando ele fala em humanização. Esse período de humanização começa sobre a Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta e poderá acontecer que um espírito, desde seu começo humano, esteja apto a viver sobre a Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então, nós estamos evoluindo. Imagine que nós já tenhamos passado por vários planetas, ou não, se no caso estamos aqui na Terra em várias encarnações, reencarnações. É natural que tenhamos essa vontade de querer ajudar nossos entes queridos, mesmo estando em outro plano. Mas se nós fizermos isso, intervirmos neste sofrimento, querer muitas vezes impedir esse crescimento que é natural, que nós precisamos passar. Pensar seria muito fácil. Alguém de nossa família acaba de ir para o plano espiritual e vamos ficar perturbando esse espírito. Eu estou com um problema, vem me ajudar. Quantas vezes não fazemos isso? Quantas vezes? Vem me ajudar aqui que eu não estou bem. Mas como esse espírito vai ajudar? Ele precisa evoluir, ele precisa estar num patamar acima para que ele possa nos ajudar. Ele pode sim, através de uma prece, nos enviar fluidos de coragem, nos incentivando, para aproveitar essas dificuldades, para que nós possamos vencê-las. Então, meus queridos, o que eu quero trazer a vocês, este pequeno momento de conversa e aprendizado, é que tenhamos mais essa percepção do que é verdadeiramente estar aqui na Terra, passando por este período, que alguns dizem que é uma escola, outros acham que é um hospício. Mas independente da percepção que temos aqui da Terra, o que eu quero trazer a vocês é esse chamamento. Não quero que ninguém agora, a partir de hoje, ouvindo o que eu estou dizendo, seja um espírita. Jesus não tinha religião. A religião dele era o amor. Então, amar o próximo já é um bom sinal.
para a nossa evolução. Nos incomodarmos ao ver este nosso próximo com necessidades e ir ajudá-lo. Já é um grande progresso. Então, eu venho trazer essas elucidações. Claro que eu não sou uma expert em falar sobre o espiritismo, mas estamos aqui em constante aprendizado e tendo uma troca. Vamos chegar a um patamar, não aquele patamar onde está Jesus, mas quem sabe possamos estar numa boa colônia, uma colônia onde vamos poder aprender, vamos poder trabalhar, vamos poder desfrutar do que ela nos oferece e nos doar. Então eu trago que não há diferença entre o plano espiritual e o plano físico. O que nos difere é simplesmente o fato de esquecermos, quando aqui encarnados, esquecemos de tudo, mas a sabedoria de Deus é infinitamente grande, porque estando ao lado de alguém que em outras encarnações foi o seu algoz, como seria se você lembrasse de algo? E quando estamos em um momento de conflituoso familiar, nós podemos ter essa percepção não de querer mudar aquela pessoa, não de querer mudar a nós mesmos, mas de nos melhorar e sermos pessoas melhores, compreendendo a fragilidade do outro. Todas as noites, às 16 horas, com a missa, assistindo a missa com a minha mãe, eu ouço o padre dizer: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que a mansuetude de Jesus e dos Espíritos bons possam estar presente em nossos lares, nos dando forças para superarmos qualquer tipo de obstáculo, e que possamos tirar desses momentos de pedras no caminho, e possamos tirar um aprendizado, e possamos evoluir com isso, com essas dificuldades. Um abraço, queridos.